a gente vai ter o nosso primeiro especialista do Acorda Metrópolis dessa terça-feira para trazer, né, todos os espectros dessa história toda. É o nosso cientista político de hoje, o Lucas Fernandes, que já está aqui com a gente. Lucas, muito bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer estar falando com você e com todo mundo que nos acompanha aqui no Metrópolis. Ô, Lucas, chegou mensagem agora pra gente aqui no nosso chat do Fio, que é outra da nossa audiência super fã, que tá todo dia aqui com a gente. Bom dia, viu, Fio? Bom dia para todo mundo que tá mandando mensagem também. Mas o Fio fala, a gente não vai esquecer do INSS e nem do Master. Fiquem tranquilos que todos serão punidos. Mandando um recado agora diretamente para Flávio Bolsonaro, mas trazendo o caso ali todo também ultra complicado do Lulinha. No caso do Lulinha, não chegou no Lula. Chega de forma indireta, mas ele não está colocado na investigação. No caso do Flávio, ele não está sendo investigado, mas quem fez todo o contato ali, ele agora, nessa sonora para o Samuel Puncher, ele chama o Daniel Vorcaro de esse cara. E diz, vocês não vão me colocar na mesma página desse cara. Mas quem se colocou na mesma página, literalmente, numa página de chat de WhatsApp, foi o próprio Flávio Bolsonaro chamando esse cara agora, lá atrás, de meu irmão. Então é o próprio Flávio Bolsonaro que está envolvido diretamente com o Daniel Vorcaro. E é isso, a audiência, o eleitorado brasileiro, Lucas, está muito focado nesses dois assuntos. Para os dois lados aí está sendo bem complicado, né? Exato, é muito importante, né, para nós cidadãos que as instituições tenham competência e capacidade para levar adiante essas investigações contra os principais candidatos com as maiores intenções de voto que a gente tem atualmente. São dois escândalos muito importantes que merecem ser devidamente apurados. Como você pontua, neste momento, né, se a gente tirar uma fotografia, congelar aqui o tempo, o Flávio Bolsonaro se encontra numa situação mais delicada. Ele tem um áudio pedindo dinheiro ao Vorcaro, recua agora na questão da prestação de contas do filme, então se envolve particularmente, né, com o seu CPF nessas investigações. Mas é claro que quando a gente olha do outro ponto de vista, né, para a campanha do PT, todos os crimes que estão sendo investigados, que supostamente foram cometidos, eles envolvem algum nível de tráfico de influência, né? Então, ninguém estava pagando o Lulinha, supostamente, ou o Marcola, porque gostavam dos dois, né? Era para chegar até o Lula. Então, é importante que a gente veja essas investigações correndo. A gente está num momento chave para a decisão do eleitor, para o posicionamento, para a tomada da decisão e entendimento de quem vai depositar o seu voto. São dois assuntos bastante complicados, mas nesse momento o Flávio Bolsonaro se encontra numa situação um pouco mais delicada. Ô Lucas, essa questão também diretamente do Dark Horse, sobre a publicação do filme, né, a veiculação do filme, a exibição, melhor dizendo, nas salas de cinema. O quanto isso pode ser também interessante, lembrando que o filme está previsto para entrar nas salas de cinema só depois das eleições, mas que, claro, antes mesmo de campanha, Flávio Bolsonaro, gente próxima a Jair Bolsonaro, queria que o filme entrasse, fosse exibido antes mesmo, né, ao longo desse período agora muito curtinho de campanha dos 40 dias. Isso não deve acontecer. De fato, se o filme entrasse em cartaz durante a campanha, isso poderia ter um impacto muito mais positivo para a campanha do Flávio, porque é uma narrativa, né, que foi construída pelos apoiadores do Jair Bolsonaro, então fortalece de alguma maneira o sentimento de bolsonarismo junto a alguns eleitores. Nessa impossibilidade do filme não acontecer antes de outubro, ele vem agora, né, depois das eleições resolvidas, e tira do Flávio a possibilidade de dizer que estava sendo perseguido, né? Ou seja, a gente não teria ali a justiça impedindo o filme de ser lançado, que era também uma das iniciativas que a campanha do Flávio estava pronta para disparar, né? De falar ali sobre o tema de censura. Então, isso também não acontece. Então, chega no momento em que não beneficia tanto
o Flávio. Agora, a gente tem que destacar que esse filme, né, justamente pelo fato da gente não conseguir dissociar do pedido de dinheiro do Daniel Vorcaro, ele é uma faca de dois gumes. Então, por mais que ele mostre a narrativa que a família Bolsonaro quer ver nas telas, ele também está envolto de uma série de problemáticas. Então, a partir do momento que ele entrar em cartaz, todas essas questões das investigações que estão acontecendo também vão ganhar muito mais força no noticiário. Então, não necessariamente é o fim do mundo para a campanha do Flávio, mas eles pedem uma oportunidade de ter o filme rodando antes das eleições. Lucas, vamos seguir também falando sobre o Flávio e sobre a agenda dele, porque nessa terça-feira o candidato do PL cumpre a agenda em Alagoas, dando início à campanha dele pelo Nordeste. Ele já tinha ido ao Nordeste antes desse período da campanha, mas agora, na campanha, é quando os candidatos podem pedir voto, dizer o número da chapa, falar dos outros candidatos, aproveitar os palanques dentro desses estados e dessas cidades. É quando tem o olho no olho mesmo para pedir voto, para fazer todo esse apelo para o eleitorado. E o Nordeste, historicamente, vota no principal oponente ao Flávio Bolsonaro nessa eleição, o presidente Lula. A agenda vai ter compromissos com candidatos e empresários, além de um evento religioso. Agora, Lucas, o Flávio não conseguiu agenda com candidatos muito importantes ali de Alagoas, que poderiam ser um grande palanque para o Flávio Bolsonaro. Basicamente, quem vai estar do lado dele é o candidato a vice, que é o Alfredo Gaspar, que tem um apelo grande ali na região toda, mas não é a pessoa que poderia ser mais interessante para o palanque. E o Flávio sofre com isso em algumas regiões, mas sofrer com isso no Nordeste é muito mais complexo para ele, já que é a região em que ele mais vai precisar virar voto para conseguir ganhar a eleição de 2026. O Flávio ele vive uma situação muito diferente do que a gente espera que um candidato que está em segundo lugar nas intenções de voto viva. É raríssimo essa falta de palanques e ele está numa chapa pura, né? Não conseguiu formar uma coalizão que traga tempo de TV e rádio, e aí o que ele vai acabar se deparando agora no Nordeste com a falta de nomes expressivos no seu palanque é um sintoma disso. Isso vem muito por conta do sentimento anti-bolsonarista, né? O sentimento bolsonarista, o apoio à família Bolsonaro é muito forte no Brasil, mas o sentimento de rejeição é tão forte quanto, e muitos políticos estão fazendo esse cálculo. E como você bem pontua, Natália, na região Nordeste é uma região onde, historicamente, o percentual de votos vai muito mais ao PT do que a outras candidaturas. Então, esse é um desafio. Somo a isso o fato de que o vice do Flávio, por mais que seja um político de renome no Nordeste, também traz a sua própria cota de polêmicas para a campanha, então não é um nome que também não desperta rejeição e que só traz apoiamento na região. É um tema bastante delicado. Então esse é um efeito aí que a campanha do Flávio sofre. Agora é importante para o Flávio estar no Nordeste. Por mais que a gente fale que tem uma maioria consolidada pró-Lula, cidades metropolitanas nordestinas tendem a ter um sentimento menos petista do que o interior dos estados nordestinos. É importante que o Flávio mobilize essa base para que eles também não se sintam desestimulados a irem votar nele, especialmente nos cenários de segundo turno, onde muitos estados do Nordeste já tendem a ter a situação resolvida para governo. Então, é muito importante para o Flávio estar presente na região para motivar esse eleitorado. No fim das contas, no Brasil, a gente não conta a eleição por estado, a gente conta por voto. Então, cada voto conta, não importa de onde ele venha. Exato. Os recortes que saíram já, por exemplo, da Quest por estados, pelas regiões, mostram realmente uma situação extremamente complicada para o Flávio lá no Nordeste, o reforço de tudo que já se sabe, que está colocado, o quanto o Nordeste é muito mais lulista do que bolsonarista. Tem alguns estados muito impressionantes, né, da diferença nas intenções de voto, como Pernambuco, Piauí também tem uma diferença gigante de Flávio para Lula, que é quem está
na frente nas intenções de voto, né? É claro que durante as eleições mesmo, o primeiro turno, é que a gente vai entender se isso tudo se concretiza, mas, diferentemente do Nordeste, a região Sul é a grande região para o Flávio Bolsonaro. Inclusive, ele vai demorar até um pouquinho mais aí para chegar na região Sul por causa disso, porque o Nordeste tem essa dificuldade maior para o Flávio. Lá no Sul, nas mesmas quests, mas aí especificamente do Sul, ele está bastante na frente do presidente Lula. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a movimentação é muito mais para o bolsonarismo do que para o lulismo. Agora, Lucas, a região Sudeste é bastante curiosa, porque em São Paulo, o Flávio tem um forte palanque, que é Tarcísio de Freitas, é esse governador de São Paulo que ganhou a eleição em 2022, derrotando o Fernando Haddad. Esse é o mesmo duelo de 2026, mas com um Tarcísio que pode vencer em primeiro turno. Muitas pesquisas dão que ele pode vencer em primeiro turno, com mais de 50% dos votos, portanto, ou juntando a porcentagem ali dos outros candidatos, incluindo Fernando Haddad, eles não passam a porcentagem do Tarcísio de Freitas. Então, vai se consolidando aí como o grande nome para as eleições de 2026 e está fechado com o bolsonarismo. Ele pode ser um problema para o bolsonarismo lá na frente, em 2030. Para caso Flávio Bolsonaro não saia bem sucedido dessas eleições, Tarcísio de Freitas vai ser um nome muito importante para o bolsonarismo, já é, mas para essa continuidade do Jair Bolsonaro, do legado dele. Ao mesmo tempo, Lucas, já vou passar para você para ouvir sobre o cenário ali do Sudeste, que é muito interessante. Tem a questão ali de Minas, que é toda enrolada, né? Mesmo agora com as campanhas começando, com o Cleitinho como esse candidato que também vai muito bem. Mas o Flávio Bolsonaro tem Cleitinho e tem o Flávio Roscoe, que é o próprio candidato ali do PL, é quem ele deveria apoiar. Ele já foi a Minas Gerais durante a campanha e fez esse aceno para os dois, dizendo que os dois são candidatos do Flávio Bolsonaro. Então, em Minas, talvez a situação possa ter melhorado. Agora, no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral de Flávio Bolsonaro, as pesquisas mostram uma situação bem mais favorável para Lula, no sentido de estar muito próximo do Flávio no reduto eleitoral dele. E mais, né? Tem Eduardo Paes ali, que aí, assim como em São Paulo, o cenário está bastante colocado, no Rio de Janeiro o cenário está bastante posto também, com o Eduardo Paes muito lá na frente. E aí lá no Rio de Janeiro, na verdade, o palanque é para o lulismo, né? É para o presidente Lula. Bom, fazendo esse apanhado, né, começando pela região sul, faz todo sentido o Flávio deixar essas visitas para depois, porque se a gente estava falando agora há pouco que no Nordeste ele tem dificuldade de formar palanques, mesmo políticos do Centrão tendem a se aproximar muito mais do PT, na região sul esse cenário é o oposto. Então ele tem muitos nomes de peso, que estão bem não só para governo, mas também para Senado, que devem ser bem votados para a Câmara, dispostos a fazer campanhas em nome do Flávio, mesmo sem ele no palanque, falar sobre ele. Então faz todo sentido que ele chegue um pouco depois, porque é aquela região onde de fato ele deve ser bem sucedido, levar mais votos, então é uma estratégia que faz total sentido. Quando a gente chega no Sudeste, acho que é muito legal a gente fazer esse comparativo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Porque a gente tem dois candidatos que são franco favoritos, em São Paulo o Tarcísio, no Rio o Eduardo Paes. Em ambos os casos a gente tem o Tarcísio colado na estratégia com o Flávio e o Eduardo com o Lula. Contudo, eles sabem que se eles estiverem 100% envolvidos na campanha ou do Flávio ou do Lula, eles trazem para junto de si essa rejeição. O que tanto o Tarcísio quanto o Eduardo têm em comum é que eles não são o político daquele campo tradicional. O Tarcísio, ele é um político de direita, mas não dá para a gente dizer que ele é o tradicional bolsonarista. E o Eduardo Paes a mesma coisa, ele pode estar num campo da centro-esquerda, centro-direita, ali próximo do Lula, mas ele não é nem de longe um candidato lulista, ele está no partido do Centrão. Então os dois são candidatos que
dão voto, né? Eles são grandes puxadores de voto e eles ajudam mais o candidato à presidência do que o contrário, né? Não é o Lula e o Flávio que estão ajudando o Eduardo e o Tarcísio, mas justamente por isso eles estão calculando muito bem como entrar nessa disputa, de que forma, qual que vai ser a intensidade. Até o momento, parece que o Eduardo Paes está um pouquinho mais disposto a ter o Lula mais presente na campanha do que o Tarcísio, né? Tem até rumores saindo, e o Flávio teve que negar, de que ele teria cobrado uma participação mais efetiva do Tarcísio na campanha. Agora, o que a gente pode dizer sobre o Tarcísio, até a gente comparando com o governador anterior de São Paulo, o João Dória. Ele também foi um político outsider, né, que foi firmado ali por um nome de peso em São Paulo. No caso do Tarcísio foi Jair Bolsonaro, no caso do Dória, na época, era o Geraldo Alckmin, quando ele era o então governador de São Paulo. Eles alçam esses candidatos a essa posição, e uma vez que eles chegam na posição de governo de São Paulo, eles começam a projetar voos maiores, de alguma maneira se descolar dos seus padrinhos políticos. O João Dória fez isso de um jeito muito ruim do ponto de vista político e deu no que deu, né? Saiu da vida pública, não disputa mais cargo. O Tarcísio aparentemente está numa linha muito mais pragmática e de lealdade ao bolsonarismo. Então, por mais que não esteja ali 100% com o Flávio, deve dar esse apoio. E aí, rapidamente, para a gente falar em Minas Gerais, o Cleitinho fez o máximo que ele conseguia para não ser o único candidato bolsonarista, né? Então fez todo aquele mise-en-scène para se lançar por último, para o Flávio ali, ele não conseguiu esperar, lançou o Rosco em Minas, então tem esse palanque dividido, o que é bom, mas não necessariamente, porque para o eleitor seria muito melhor ter um voto para presidente e um voto para governo, e isso vai estar, de alguma maneira, dividido lá em Minas. Ô, Lucas, você levantou um montão de ponto interessante. Eu acho que sempre que a gente fala de João Dória, dá para se lembrar também, não do fim do PSDB, porque o partido segue, né? Tá tentando aí agora se reerguer. Poderia até ter em 2026 essa grande possibilidade em São Paulo, ali com Paulinho Serra, também no cenário nacional com Ciro Gomes, o Aécio Neves, mas não foram para frente com esses planos. Chegou a ser ventilado, mas não foi para frente. E a existência do João Dória ali durante os pleitos que ele concorreu também está muito ligada a isso, a essa derrocada. Não é responsabilidade, né, 100% dele, mas está muito ligada à derrocada do PSDB. Acho que isso é muito interessante. O PSDB, que foi esse partido extremamente importante, muitas vezes opositor ao presidente Lula nas eleições, com Geraldo Alckmin sendo um dos principais candidatos contra o presidente Lula. E hoje é esse fiel escudeiro do presidente Lula, vai de novo concorrer à vice-presidência ao lado do presidente Lula. Desses pontos que são interessantes da gente lembrar para entender o quanto a política brasileira é complexa, né? E o Lucas trouxe para a gente agora ainda mais reforços disso tudo. Lucas, você comentou também da existência desses partidos por trás desses nomes tão importantes, né? O Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, que em São Paulo está com o bolsonarismo, não dava para fazer de forma discreta. Ele esteve no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, fez discurso no lançamento. No dia seguinte, tinha o lançamento dos candidatos que era para o Republicanos estar bastante fechado, que eram os candidatos do PSD. O Ronaldo Caiado com o Gilberto Kassab, o presidente do partido, ao lado ali como vice. Ele não participou do evento, mas nos cartazes todos as fotos eram de ombro com ombro de Tarcísio com o Ronaldo Caiado. Aí lá no Rio de Janeiro tem essa outra situação bastante complexa, porque o Eduardo Paes é do PSD, o Garotinho, que é outro candidato, é do Republicanos, mas no Rio de Janeiro, como a gente pontuou, o PSD, ou melhor dizendo, o Eduardo Paes, que é do PSD, está fechado com o presidente Lula. Vai ser palanque para o Lula. E não vai ser palanque para o Ronaldo Caiado, que deveria também, obviamente, ser o candidato dele. Mas outros elementos que mostram essa complexificação da política brasileira, né? Muito complicada. É por isso que a gente precisa dessas companhias aqui, desses especialistas como o Lucas hoje, para a gente entender um pouquinho melhor todos esses cenários. Lucas, além disso, tem mais informações sobre a agenda. A gente falou da agenda do Flávio Bolsonaro lá no Nordeste.
acho que é interessante da gente pontuar um pouquinho sobre a agenda do presidente Lula, que está mirando os movimentos sociais no centro da campanha.